Alguns filmes simplesmente definem o cinema. Não há como negar que, dentro da ficção científica, 2001, Uma Odisseia no Espaço definiu o que o gênero era naquela década e seria até o lançamento de Star Wars, que definiu os anos 70. Nos anos 80 temos Blade Runner, apesar do fracasso inicial. Anos 90, o visualmente revolucionário Matrix. Nos anos 2000, Transformers, MIB 2, Ultravioleta? Sei lá, foi uma década esquisita. Mas nos anos 2010, poucos vão argumentar que Interestelar não é o filme definitivo da década. Muito mais do que um simples filme, o longa foi um verdadeiro evento dentro da ficção científica, uma das obras mais celebradas dos últimos 20 anos, se não a mais. Tão celebrada que muitos até repetem que Interestelar é a melhor ficção científica de todos os tempos. Mas será verdade? Não. Não é nem a melhor ficção científica de 2014. E agora que eu deixei muita gente irritada, eu queria dizer que Interestelar é uma obra muito importante, mas muito além do seu tempo e do seu sucesso, mas até como uma forma de entender como o público em si vê a ficção científica como um todo. Um assunto que eu acho fascinante discutir, porque apesar de toda a celebração ao filme de Christopher Nolan, dos efeitos à trilha sonora até a própria ciência em tela, muitos de seus fãs também afirmam que o final é o seu ponto mais fraco, ora chamado de cafona, brega ou até mesmo que trai todo o realismo do filme. Mas e se eu disser que o realismo de Interestelar, enquanto um ponto forte da obra, não é a sua parte mais importante, aliás, nem mesmo necessária para a sua qualidade, e que vocês estão errados sobre o final. Na verdade, é nele onde está a principal força de Interestelar. Bom, se eu dissesse isso, eu estaria errado. Como eu já disse por aqui, quem sou eu para falar para você como você deve entender algo ou não? Dito isso, tendo consumido tanta ficção científica, mais do que um ser humano normal deveria, Interestelar é para mim uma obra mal compreendida nessa discussão específica. Pode-se dizer até subestimada quando estamos falando do seu final, porque a maior força desse filme está justamente onde a maioria das pessoas, incluindo seus fãs, dizem que é o seu maior defeito. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos falar sobre a verdadeira beleza de Interestelar. Em Interestelar, vemos a história de Cooper, que eu não preciso explicar a história de Interestelar para você. Todo mundo já viu esse filme. É muito mais interessante explorarmos como essa ideia acabou nascendo, porque apesar de ser considerado o Interestelar de Christopher Nolan, ele é muito mais o Interestelar de Jonathan Nolan, que foi contratado em 2007 para escrever a história que tinha sido inicialmente pensada por Linda Obst e o físico teórico Kip Thorne. Quem tinha interesse na direção era um estreante no cinema pouco conhecido chamado Steven Spielberg. Jonathan foi quem desenvolveu a história que conhecemos hoje, e ele até mesmo fez um acompanhamento científico acadêmico para entender melhor os conceitos que ele estava trabalhando em seu roteiro. Foi Jonathan quem indicou seu irmão para ser o diretor quando Spielberg saiu do projeto. Então é ao Jonathan que devemos agradecer por Interestelar ser como é, e também culpar por Westworld ter virado o que virou. Jonathan Nolan teve como principal inspiração a clássica ideia da ficção científica, nos alertar sobre os problemas do presente através da lente da distopia, mas sem deixar de lado a resiliência humana e a capacidade de sobrevivermos. Eu queria confrontar tudo que está errado conosco e nos ameaçando, mas focar na esperança. Depois de tanta pesquisa, tanta conversa com Kip e Linda, o que se destacou para mim foi o quanto, primeiro de tudo, a vida é preciosa. Vale mencionar que Christopher Nolan reescreveu muita coisa. Muita coisa mesmo. Pode-se dizer que a contribuição de cada um para a história é 50-50, mas a estrutura, incluindo as suas mensagens, seus temas e principalmente o final, vem de Jonathan Nolan. Além da ciência real para a base da sua narrativa, Interestelar também busca inspiração na história. O que, para ser justo, ciência e história é a base necessária para uma boa ficção científica. No filme vemos que a Terra está passando por uma crise climática, uma praga que assola diferentes tipos de culturas agrícolas, e com o milho se tornando uma das principais fontes de alimento do planeta, por ser uma das únicas que sobreviveram. Nelson's torching his whole crop. Light? They're saying it's the last harvest for okra. Ever. Além disso, há também a poeira, que não só cobre tudo, muitas vezes em nuvens assustadoras. I guess I can't describe it. It was just constant, just that steady blow of dirt. Como também causam doenças pulmonares graves. We wore little strips of sheet would sometimes over our nose and mouth so we wouldn't breathe so much of it.
O planeta está morrendo e a nossa única chance é achar um jeito de sair daqui. Enquanto o cenário parece similar a São Francisco de androides sonham com ovelhas elétricas e a sua poeira oriunda da Guerra Terminus que acaba afogando o planeta, essa parte da história foi inspirada pelas tempestades de poeira que atingiram os Estados Unidos na década de 30, resultado de anos de deterioração do solo por um agronegócio agressivo, principalmente pós Primeira Guerra Mundial. Essas tempestades de pó causaram bilhões em prejuízo, fizeram milhões terem que sair de suas cidades e agravou a situação financeira do país que passava pela Grande Depressão. O evento climático chamado de Dust Bowl era um sinal claro de que é possível sobrecarregar o planeta e que os que mais sofrem quando isso acontece é justamente nós, humanos. Interestelar não foi a primeira história escrita com essa temática. Um dos mais famosos livros de todos os tempos, As Vinhas da Ira, é sobre o mesmo cenário. Sabe aquelas entrevistas que aparecem em Interestelar, das pessoas falando de como era difícil viver em meio ao pó? Todas elas são reais. Elas foram retiradas, com autorização, claro, do documentário The Dust Bowl de 2012. Curiosamente, um fator importante para o surgimento do Dust Bowls foi que a sociedade americana estava tentando solucionar um problema da forma mais simplista e rápida possível. Estava acabando os grãos, vamos simplesmente plantar mais. Crise financeira afetando os fazendeiros? Planta mais e vende mais. A Revolução Russa diminuiu a quantidade de grãos na América? Planta mais e vende mais. A solução, no entanto, virou o problema. Com tanta terra arada e mata nativa destruída, a temporada de ventos quase transformou os Estados Unidos num deserto. Correr atrás do prejuízo enquanto se apegava ao erro que o causou foi justamente o que piorou em muito a situação. E eu sei que ficar dando aula de história aqui pode ser chato, mas esse é um ponto importante. Lembre-se dele. A ideia de Interestelar, antes mesmo de qualquer um dos Nolan entrar no projeto, era ser um hard sci-fi, já que ele foi pensado por um físico. Físico esse que foi até o fim do projeto como produtor executivo para ajudar nas muitas questões científicas do filme. Com isso, Interestelar está no panteão dos melhores hard sci-fis já feitos, talvez o melhor, e a sua fascinação científica é um dos seus grandes pontos positivos. Eu não tenho conhecimento de física necessário para falar sobre isso, mas a representação do Gargantua é tida como um dos grandes pontos altos da ficção científica como um todo, tanto pela sua beleza ficcional, quanto por como antecipou descobertas sobre a real aparência desses fenômenos. Uma representação tão realista em relação à física que cada frame do Gargantua levou 100 horas para renderizar. Lembrando que são 24 frames por segundo de cena. Algo que me fascina nele é justamente como ele é um filme que reflete muito bem um período específico da ficção científica. Entre as décadas de 50 e 60 se viveu o boom dos dois opostos da ficção científica. O pulp, com as suas histórias de princesas e guerras espaciais, e ao mesmo tempo um grande fascínio com a corrida espacial, que fez o hard sci-fi ganhar muita força, principalmente na literatura. Até mesmo mais de meio século atrás, filmes já perseguiam esse rigor científico. Em 1950, foi lançado o filme A Conquista da Lua, baseado em uma das obras de Robert Heinlein, conhecida pelo seu realismo. O filme era tão realista que levou 2 anos para ser filmado, e isso vinha escrito em todos os seus cartazes. Ele demorou tanto que um filme B foi feito às pressas para tentar pegar no hype de A Conquista da Lua, o da Terra à Lua. E como colocado por Adam Roberts no livro da onde eu tirei essa história, da Terra à Lua abre mão da credibilidade científica. Um foguete destinado à Lua sai do curso e pousa ao contrário em Marte, descobrindo uma sociedade guerreira pós-atômica de trogloditas humanoides. Mas ainda assim, é um filme de ficção científica melhor que A Conquista da Lua, porque compreende melhor a sua linguagem cinética. E isso não é uma anedota fora de contexto para encher linguiça. A ideia aqui, na verdade, é refletir sobre como muitas vezes a ficção científica pode se perder tanto no deslumbre científico e visual que ela se esquece do que é mais importante nessas histórias. E enquanto eu não acho que o filme de Nolan comete esse erro, muito de como as pessoas falam sobre ele, principalmente o final, acabam dando esse deslize. Apenas o realismo dentro de um filme de ficção científica é tão útil quanto usar boné para tentar esconder as entradas da calvície. Mas como você pode imaginar, tem como resolver isso, sem a necessidade de entrar em um buraco negro, sem nem precisar do poder do amor, mas sim do poder da Manual. A plataforma de saúde mais famosa que gerencia tratamentos de queda capilar está de volta com o seu Hair Friday, a chance de recuperar sua autoestima com um baita desconto e brindes exclusivos. Com o fim de ano chegando, a gente já começa a pensar naquele recomeço, e com a Manual é a sua chance de fazer isso, com segurança, eficiência e sem precisar sair de casa. Você acessa o site da Manual, responde um questionário de saúde, um médico credenciado avalia o caso e, se recomendado, o tratamento é produzido por uma farmácia credenciada e enviado com frete gratuito e caixa discreta. Tudo isso sem precisar pegar fila, marcar consulta e ainda recebendo seus produtos em casa. E uma vez que você começa o tratamento, ainda tem acompanhamento clínico online via WhatsApp durante toda a sua jornada. Com até 50% dos homens acima dos 30 anos sofrendo com a queda capilar, a calvície não é algo que você precisa esconder.
mas também não é algo que você precisa só aceitar. Entre no site da Manual, conheça o tratamento e veja resultados reais de clientes. E aproveite que agora em novembro está acontecendo a Hair Friday e você pode ganhar 40% de desconto na sua primeira compra. Ainda quer mais? Esse mês você ainda ganha de brinde uma necessaire e um mini shampoo. E ainda frete gratuito. Entre no link da descrição ou acesse o QR Code e use o cupom CPandora para ganhar 40% de desconto e não só cuidar da sua autoestima, mas também ajudar o Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica. A era de ouro da ficção científica acabou justamente quando, após o pouso da Apollo 11, muitos começaram a perder interesse no avanço científico pelo avanço científico. A própria NASA começou a ter vários cortes em seus recursos e o gênero se desenvolveu para um muito mais crítico, social e humano New Wave. Sempre que o filme está em foco, há uma grande ênfase exclusivamente em como ele é tão rigorosamente científico isso, realista aquilo, buraco negro acolá. E eu sei que ele é um filme que até mesmo motivou muitos a perseguir uma carreira na física, o que por si só é algo lindo, mas isso faz com que o final acabe, na melhor das hipóteses, uma nota de rodapé depois de um espetáculo sonoro e visual, e na pior das hipóteses, algo que é tido como a pior parte do filme. Os efeitos especiais, o CGI. Sim, tem muito CGI num filme do Nolan, e principalmente a trilha sonora de Hans Zimmer já foram todos elogiados a um ponto que eu não consigo acrescentar absolutamente mais nada. Por isso eu quero focar nessa parte específica, o final de Interestelar, que eu genuinamente acho que não é comentado como deveria. Quando é de uma forma negativa e talvez até um pouco simplista demais. Para mim, esse final é mais do que necessário. Sem ele, Interestelar não teria a força que tem. A ficção científica não é e nem deve ser apenas ciência, e portanto, a representação realista de um buraco negro, enquanto impressionante, não faz Interestelar ser uma boa ficção científica. É para que ele usa todo esse rigor científico que realmente o torna um dos melhores filmes das últimas décadas. Os temas de Interestelar estão por baixo de todo esse rigor, mas são mais importantes do que todo o realismo científico com o qual ele foi criado, porque o realismo por si só, dentro do gênero, é algo completamente vazio, se o seu propósito não for para falar sobre a própria humanidade no momento em que ela vive. E para entender esse tema, eu quero que você primeiro me responda: por que Cooper foi ao espaço? Interestelar mostra um mundo em que, à beira do colapso, talvez não só à beira, começa a tentar resolver o problema, mas um pouco tarde demais. Com uma praga eliminando a maioria das plantações, a sociedade passou a investir pesadamente em mais agricultura, mais fazendeiros e mais foco na produção de alimentos. Right now, we don't need more engineers. We didn't run out of television screens and planes. We ran out of food. A solução mais imediata que eles poderiam pensar, como tentar conter uma enxurrada com um rodo, mas em vez de tentar atuar no problema que causa a inundação, você apenas compra mais um rodo. Até mesmo a solução para o futuro da humanidade é, em parte, baseada em uma mentira, como descobrimos no final. O plano de levar os sobreviventes para o espaço era apenas uma forma de aliviar a mente de quem vai ficar. A verdadeira ideia da NASA era começar de novo em um outro planeta. A solução que parecia mais óbvia, mais prática e mais viável. Isso até mesmo levou esse mundo a condenar pessoas a uma vida que elas não querem, a uma carreira que elas são obrigadas a atuar, mesmo que não seja o que elas querem, perder o tempo que elas têm em suas vidas para tentar corrigir o problema. E esse é um tema importante, talvez o mais importante de Interestelar: tempo perdido. The world needs farmers. Good farmers like you and Tom. Uneducated farmers. Cooper é especialmente ressentido por isso, forçado a ser um fazendeiro depois de uma carreira como piloto de testes para a NASA, uma profissão que ele verdadeiramente amava. A adrenalina, a importância, o sentimento de propósito, substituídos pela necessidade de um planeta que está morrendo. This thing needs to learn how to adapt, Murph. Like the rest of us. Um mundo que não só ignora o tipo de trabalho que ele fazia, como até mesmo tenta apagar a sua importância da história. Explaining how the Apollo missions were fake to bankrupt the Soviet Union. I believe it was a brilliant piece of propaganda that the Soviets bankrupted themselves, pouring resources into rockets and other useless machines. Useless machines. Com isso, através de Cooper, nos é lembrado que um mundo em colapso não é apenas algo coletivo, uma tragédia comum, mas sim também individual, que nos tira, aos poucos, enquanto podemos sobreviver, tudo aquilo que nos faz enxergar a beleza de viver. Você nem ao menos pode comer um cachorro quente, tudo que sobrou foi pipoca. Popcorn at a ball game is unnatural.
Com isso, estamos vendo um mundo moribundo que vai muito além do fim dos recursos naturais, mas também dos sonhos, de propósitos, da arte, da sua beleza, da sua humanidade. E é por isso que Cooper deixa a Terra. Não é pela Terra, não é para salvar ninguém, mas sim pelo tempo que ele perdeu ficando longe daquilo que ele amava tanto quanto a sua própria filha. Sim, a filha. Ninguém liga pro Timothée Chalamet nesse filme. Por isso, um dos diálogos mais importantes do filme acontece entre Cooper e Donald, pouco antes dele ir para a missão Endurance. Don't trust the right thing done for the wrong reason. Cooper não está hesitante em deixar a Terra para uma missão importante. Ele, na verdade, adora a possibilidade de voltar a fazer aquilo que ele ama, e ter a desculpa de fazer isso pelo futuro do planeta, pelo futuro de Murphy, é algo que consola mais pela sua decisão quase egoísta do que pelo tempo que ele vai ficar fora. Prova disso está no outro diálogo mais importante de Interestelar, quando Cooper fala para Murphy sobre o que é ser um pai. Enquanto Coop entende que o papel de um pai é ser um fantasma, alguém que vai acompanhar seu filho para sempre, a sua criação, seus ensinamentos sendo mais importante do que a sua existência física, Once you're a parent, you're the ghost of your children's future. ele reconhece que ainda precisa existir para si mesmo. I can't be your ghost right now. I need to exist. Cooper teve tanto tirado dele por causa da situação do mundo que assim que ele encontra a chance de recuperar aquilo que ele queria, ele não perdeu tempo em aceitar essa oportunidade. Ele precisava existir. Cooper é um herói, mas é mais complexo do que isso, porque ele faz a coisa certa por motivos egoístas. O próprio Donald fala isso pra ele. E é por isso que tudo que acontece com Cooper durante a missão Endurance é assim tão trágico. Não é porque é algo que ele foi forçado a fazer, mas sim porque é algo que ele queria tanto, mas só percebeu o quanto isso tiraria dele quando era tarde demais, quando o tempo que ele achou que teria com a filha já estava perdido. Cooper estava no mesmo ciclo que a Terra, presos a um erro, a um problema, a uma agonia do passado, pulando rapidamente para a solução mais rápida para voltar à normalidade que eles tanto sentiam falta. Tudo para se encontrar em um problema que causa ainda mais sofrimento. Então Interestelar é sobre tempo perdido. Não à toa que a grande maioria do conflito durante a missão da Endurance é sobre como o tempo está passando na Terra muito mais rápido do que para eles. Every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth. Sobre a necessidade de parar de desperdiçar qualquer segundo que seja. Dr. Mann é justamente o antagonista do ato final por causa dessa noção. Ele não é muito diferente de Cooper, também tentando corrigir os erros do passado enquanto ainda se apega a eles, tentando voltar para um planeta condenado depois de ver que a solução para a humanidade não estava naquele planeta gélido. Evolution has yet to transcend that simple barrier. We can care deeply, selflessly, about those we know, but that empathy rarely extends beyond our line of sight. Todas as suas ações de desespero, suas tentativas de encontrar a solução mais fácil para sair da agonia que ele se encontra, tornam tudo ainda pior, condenam o planeta e a si mesmo ainda mais. Dr. Mann é um reflexo do que a própria Terra fez e estava fazendo na sua corrida por evitar seu próprio fim. Eles estavam confiando na coisa certa pelos motivos errados. Todo grande antagonista é um espelho do protagonista, e aqui não é diferente. O que acontece é que Cooper aprende, a tempo, os erros do que ele fez e estava fazendo, mas ele não percebeu isso sozinho. Foi preciso uma pequena ajuda. Uma ajuda de Gargantua. Cooper até pode ser o protagonista de Interestelar, mas a grande atração é Gargantua, muito pelo que já falamos do seu realismo científico. Mas o final do filme depende de um grande mistério, o que há dentro do buraco negro. Uma vez que Coop atravessa o horizonte de eventos, o filme adota uma viagem muito mais psicodélica do que o realismo que ele vinha mantendo. Ele abandona o hard sci-fi e vai para uma completa especulação fantasiosa, o que, como eu disse, muita gente não gosta. Mas para mim é o ponto alto de toda a obra, mesmo com a insistência do Nolan de querer explicar tudo para o público porque ele não confia na sua inteligência. Mas ainda assim, dúvidas se mantêm. O que realmente há dentro do Gargantua? Muitos dizem, e até o próprio filme parece falar, que o poder que resolve tudo no final é a força do amor. Mas não. E sim, mas não. É bem mais complexo do que isso. A explicação sobre a força do amor é o que dois humanos, com conhecimento limitado sobre o que está acontecendo, dão como solução. Apenas o que os personagens conseguem interpretar. Não é a força do amor que salva o mundo, é a força do entendimento. Dentro de Gargantua, Cooper consegue ver a sua vida não em uma linha, mas em uma estrutura tridimensional, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E é apenas assim que a sua vida passa a fazer sentido. Todos seus erros, acertos, mistérios e arrependimentos.
O seu entendimento sobre a sua existência é aberto de uma forma que nenhum ser humano vai conseguir ter. E é apenas aqui que ele entende o que ele fez, o que faz e o que tem que ser feito. Pela primeira vez, Cooper não está correndo atrás do tempo perdido, e sim entendendo como ele gastou os seus dias, anos. Tal como os humanos representados nessa história, nós temos uma visão imediata da nossa jornada, do que estamos passando agora. Nós só conseguimos interpretar a nossa vida por uma visão muito estreita de toda a nossa jornada. Não entendemos por que cometemos certos erros, porque perdemos aquilo que amamos, mas se pudéssemos ver tudo amplamente, uma imagem completa, pararíamos tanto de sofrer com o agora, entenderíamos o passado e poderíamos melhorar o futuro. A Cooper foi dado o maior presente que pode ser dado a um ser humano comum, a chance de poder ver a vida para além da nossa visão míope e imediatista. É aqui que a frase sobre fantasmas volta a ganhar força. Cooper literalmente se tornou o fantasma de Murphy, o que significa que mesmo pelos motivos errados, mesmo quando tomamos a decisão que parece trazer mais dor, ainda estamos nos tornando a sombra que vai acompanhar nossos filhos em suas próprias decisões e ajudá-los ou motivá-los a fazer o que nós achamos que falhamos em fazer. Nesse caso, salvar a raça humana. Curiosamente, Interestelar é mais do que um reflexo similar à Era de Ouro nos seus últimos suspiros, mas também uma resposta a isso. A tecnologia por si só não é mais tão encantadora, mas sim a possibilidade que ela pode nos trazer. Ao abandonar o hard sci-fi em seu final, Interestelar nos dá uma promessa muito maior do que qualquer viagem fora do nosso sistema solar, maior que qualquer IA, maior que qualquer representação realista de um buraco negro. A promessa de que um dia poderemos olhar para a nossa vida e entender todas as dores, as traições que sofremos e aquelas que pensamos cometer, e finalmente entender a ordem dentro do caos, a beleza dentro daquilo que achamos que é apenas tragédia, tudo o que fizemos de certo enquanto achávamos que estávamos apenas errando. O final de Interestelar não é cafona, não é brega, não é uma visão simplista de o amor salvou o dia. É sobre a maior aventura que existe no universo, a sua aventura. Uma aventura que, por pior que esteja agora, um dia ela pode fazer sentido e você verá tudo o que foi capaz de salvar, em vez de apenas tudo aquilo que você perdeu. Mas eu sei que até gente que gosta dessa parte final, lá dentro do Gargantua, tem algo no final que ainda incomoda. Se Cooper sofreu tanto por ter perdido toda a vida da filha, por que ele vai embora 20 minutos depois de ter reencontrado ela? Mas esse é o ponto. É uma lição dura, mas que Cooper precisa aprender. Lembra de como eu falei que Interestelar é sobre tempo perdido? Sobre estarmos focados apenas nos problemas imediatos? Essa última escolha de Cooper reflete exatamente isso. Se ele decidisse ficar com Murphy, ele está ignorando que existe alguém em outro lugar que também precisa dele. Ele já cumpriu a sua promessa, voltou para a filha. Mais ainda, ele nunca a abandonou. Tudo o que Murphy precisava dizer a ele é que ela sabia. I knew who it was. Nobody believed me. But I knew you'd come back. Ficar agora, tentando recuperar o tempo que ele perdeu, seria, mais uma vez, ver apenas o erro que está na nossa frente, no agora, e de novo, perder todo o tempo que ele poderia estar com outra pessoa. E daqui a alguns anos, ficaria novamente arrependido do tempo que perdeu. Então, quando você acha absurda a ideia dele partir tão rápido, essa é a ideia. É uma decisão difícil que pode não fazer sentido, mas é o tema principal da história. É preciso ver a jornada como um todo. Se agarrar aos erros do passado, vão te fazer perder tempo no futuro. Um ponto importante é que as duas missões em Interestelar é a Lazarus e a Endurance. Endurance significa perseverança, resiliência, resistência, a capacidade de se manter no caminho que você acredita ser o certo, sem fraquejar, mas a resistência pode ser equivocada. Vide que o objetivo da missão era a resistência a partir da ideia errada, desistir da humanidade. Insistir em um erro na coisa certa pelo motivo errado ou na coisa errada pelo motivo certo pode ser algo que não gera frutos, apenas frustrações. Pode ser tarde demais quando notamos que algo está errado. Nos tornamos como o Dr. Mann. Outra parte importante da missão, anterior à viagem de Cooper, é a Lazarus, aquele que na Bíblia morreu e foi ressuscitado. O nome da missão representa justamente isso. A humanidade morreu para renascer, mas não a espécie de forma literal, mas sim as velhas concepções sobre empatia, sobre o egoísmo, sobre o que é existir, sobre arrependimentos, sobre as nossas mágoas e sobre aquilo que perdemos. Algumas vezes precisamos que a nossa noção do que é certo, a noção que nos é sagrada, morra para que tenhamos uma nova chance, uma nova perspectiva, algo que é visualmente
representado através do milharal, considerado o novo ouro desse futuro, algo que deveria ser imaculável. Ele tem que ser queimado, destruído, para que uma nova perspectiva, uma nova ideia, uma nova chance surja. O final e a parte do milharal nos desafia a pensarmos sobre aquilo que achamos que é o certo a se fazer, mas que sem o entendimento geral do que somos, de para onde vamos, pode ser insistir na coisa errada. Interestelar então acaba em uma outra promessa. Nós vamos não apenas entender, mas aprender, e com isso, sobreviver e evoluir e passar a viver com aqueles que ainda temos tempo de salvar, de conhecer e até mesmo amar. A vida é caos, nossa história é bagunça, mas continuamos em frente, sempre nos renovando, encontrando um novo lar, e talvez, sim, a nossa chance de fazer sentido dessa vida maluca pode ser através do amor, principalmente amarmos a nossa própria história. É por isso que Interestelar é um filme maravilhoso. Rigor científico por rigor científico, qualquer documentário tem. Mas o filme de Nolan é muito, muito mais do que isso. Interestelar nos mostra uma interessante expansão da humanidade através do cosmos. Não só como vamos, mas que precisamos deixar a Terra. This world's a treasure, Donald. It's been telling us to leave for a while now. Espera, o que você disse? Mankind was born on Earth. It was never meant to die here. Pode repetir? This world's a treasure, Donald. It's been telling us to leave for a while now. Mankind was born on Earth. It was never meant to die here. Onde é que eu já ouvi isso antes? 人は長い間、この地球というゆりかごの中で戯れてきた。しかし、時はすでに人類を地球から巣立たせる時が来たのだ。人が空に出たのは、地球が人間の重みで沈むのを避けるためだった。このダカールさえ砂漠に飲み込まれようとしている。それほどに地球は疲れ切っている。Acho que essa pode entrar para a lista de ideias que Christopher Nolan tirou de animes que ele jura que nunca assistiu. Eu entendo a paixão que muita gente tem por Interestelar, e imagino que ter visto esse filme no cinema deve ter sido uma experiência e tanto. Como eu disse, eu não acho ele o melhor sci-fi já feito, não tá nem no meu top 20, mas eu acho muito construtivo engajar com os temas que ele aborda, muito além do realismo científico. Eu ainda acho um filme com muito impacto, principalmente o seu final, com uma mensagem muito positiva de esperança não só para a humanidade, mas para cada um de nós. Como sempre, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Continue com a gente, porque estaremos sempre aqui trazendo o entretenimento de todas as galáxias. Considere se tornar um membro aqui no canal, porque isso nos ajuda a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica. E eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores, que já nos ajudam a continuar enfrentando as muitas turbulências do YouTube. Um agradecimento aos nossos primeiros imediatos, Guilherme Ian, Alexandre Hausen, Marco Marcos, Gortaina e André Oliveira, os membros da Ponte de Comando, Daniel Souto, Pedro PH e Aldemir Júnior, e os oficiais de ciências Alex Valois, Lucas Ferreira Leite, Rafael Medrado, Santiago e Jinx.